Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.6, exercício número 4. Vamos enunciado. Determine a área da superfície. A parte da superfície z igual 1 mais 3x mais 2y², que está acima do triângulo com vértices 0 e 0, 0 e 1 e 2 e 1. Bom, para calcular a área da superfície, vamos utilizar a equação que a área da superfície é a integral dupla numa região D, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais a derivada parcial da função em relação a x elevado ao quadrado, mais a derivada da função em relação a y elevado ao quadrado, vezes 1dA, diferencial de área. Bom, então eu preciso das derivadas parciais da função. Aqui eu já tenho a função isolada, né? Z igual, uma função de x e y. Eu vou aplicar aí as derivadas parciais, vou fazer del z, del x, então, derivando aqui 1 em relação a x, 0, derivada de 3x fica mais 3, derivada de mais 2y, 0. E derivando aí del z, del y, derivada de 1, 0, derivada de 3x, 0, derivada de 2y², tombo 2, temos aí que fica 4y, tá? Então, podemos escrever aqui, ó, que a área da superfície vai ser a integral dupla numa região D, aí aqui eu tenho raiz quadrada de 1 mais, aí, del z, del x ao quadrado, então 3 ao quadrado, mais del z, del y, 4y ao quadrado, dA. Ou seja, a área da superfície é dada por uma integral dupla, aí aqui vai ficar raiz quadrada 1 mais 9, 10, mais aqui 16y², dA. Por que eu já substituí aí diretamente? Porque agora a gente tem que analisar qual é mais fácil a integração, se é primeiro integrar em x ou integrar em y. Como eu tenho aqui uma função de y, essa integral está mais fácil se eu integrar em x, porque essa função aqui se torna constante. Então agora a gente vai colocar aí a região de integração D para verificar esses limites aí e integrar em x, ou seja, fazer a integral dupla do tipo 2, vai ficar mais fácil. Então aqui, representando a minha região D de integração, a gente vai ter aí, aqui o eixo Y, aqui o X. Aí temos o ponto 0 e 0, 0 e 0 é a origem, né? Aí eu tenho 0 e 1, 0 para o X, 1 para o Y. Então, 0 para o X, 1 para o Y. E 2 e 1, 2 para o X, então 1, 2 para o X, 1 para o Y. Aqui está o terceiro ponto. 2 para o X, 1 para o Y. A minha região D de integração é formada por esse triângulo aí, da reta y igual a 1, aqui a reta x igual a 0, e essa reta inclinada, que eu tenho que achar aí a equação, né? Se a gente aplicar aí o ioiô me xoxô para achar a equação da reta, vou pegar esse ponto para ser o x0 e y0, então fica y menos 0. O m é o delta y, então 1 menos 0, 1 menos 0 dividido por delta x, 2 menos 0, vezes x menos o x0 do ponto, peguei esse ponto que dá 0. Então a gente tem que é y igual a meio de x, né? Essa reta é y igual a meio de x, só que como eu falei para vocês, aqui é mais fácil integrar em relação a x. Ou a gente pode escrever que é x, passo 2 para lá, igual a 2y, tá? Então eu vou fazer a minha integração do tipo 2. Então eu vou integrar em relação a x, vou fazer da reta
até a reta, da reta até a reta. Essa é a integração. Então, os limites vão ser de x primeiro. Então, o x varia aqui de x igual a 0, que é essa reta, até essa reta aqui, que é x igual a 2y. Enquanto o y varia de limites constantes, que é desse ponto aqui, né, dessa constante, de 0 até essa reta aqui, que é o y igual a 1. Então, a gente vai ter aí uma área da superfície como sendo integral aí de 0 a 1, integral de 0 a 2y, aí a função aqui, raiz quadrada de 10 mais y, 16y quadrado, dA, ou seja, primeiro em dx e depois dy. Poderia fazer da outra forma? Poderia, só que essa integral aqui vai ficar muito complicada de fazer se eu integrar diretamente em relação a y. Então, a gente aplica essa aqui, primeiramente, integral em relação a x. Então, a integral de 0 a 1, esse termo se torna constante, copia, 10 mais 16y quadrado. A integral de dx vai dar x, que varia do limite de 0 a 2y, depois dy. Aí, área igual a integral de 0 a 1, raiz quadrada de 10 mais 16y quadrado. Aí, substitui os limites, fica 2y menos 0, ou seja, 2y integral em dy. Agora, a minha integral em y ficou muito mais simples, porque eu tenho um y do lado de fora, e a gente pode aplicar a regra da substituição. Então, vou chamar esse termo de u. Então, u é igual a 10 mais 16y quadrado. A gente vai ter que du é igual a derivada de 10, 0, derivada de 16y quadrado, tombo 2, fica 32y dy. O y e o dy eu tenho aqui, eu vou falar aqui du sobre 32 é igual a y dy. Então, isso aqui vale du sobre 32. Aí, para facilitar, eu posso trocar os limites de integração também, ou seja, quando o y é 0, eu vou ter que o u é igual aí a 10, 16 vezes 0 dá 0, ou seja, o u é igual a 10. E quando o y é igual a 1, eu vou ter que o u vai dar 1 ao quadrado aqui, dá 1, 16 mais 10, 26. Então, eu vou poder reescrever aí a área da superfície como sendo integral. Onde era 0 vai ficar 10, onde era aí o 1 vai ficar 26. Aí a gente vai ter raiz quadrada de u, eu vou escrever como meio, tá? Esse termo aqui da raiz quadrada, eu vou escrever como potência elevada a meio, então fica u elevado a meio. Aí a gente tinha aquele 2 ali que eu não simplifiquei. E vezes o y dy, que é du sobre 32, que aí a gente pode simplificar o 2 com 32, fica 16. Esse 1 sobre 16 é constante, sai da integral. Aí vai sobrar aí a integral de meio du, ou seja, a integral de meio du é u elevado a 3 meios dividido pelo resultado, que é 3 meios, que varia aí de 10 até 26. Aí aqui esse 2 simplifica com 16, aqui fica 8. Aí a gente tem que a vai ser igual, aqui 8 vezes 3 dá 24, então fica 1 sobre 24 avos. Substituindo os limites de integração, fica 26 aí elevado a 3 meios, menos aí o 10 elevado a 3 meios, tá? Aí dá para fazer algumas simplificações ainda, tá? Mas tem muito o que simplificar. Se quiser, dá para calcular também o valor. Pegando a calculadora, a gente chega aí num valor de área de superfície. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!